Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Soluções imobiliárias inovadoras. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Olá, bom dia! Hoje é 22 de janeiro e está começando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. No programa deste sábado vamos falar sobre relações trabalhistas com a chegada da nova cepa Ômicron. É possível encontrar gente com máscara, gente sem máscara, no queixo, de todas as formas possíveis. Mas nos ambientes profissionais, além desses cuidados, como também o álcool gel, a vacinação já é assunto, inclusive, para o Ministério Público do Trabalho, que vai notificar empresas e exigir delas que todo mundo tenha o passaporte da vacina. Para tratar desse assunto, estamos recebendo aqui em um estúdio ao vivo o nosso camarada, amigo, os advogados especialistas no direito do trabalho, Dr. Paulo Maia e Diego Cabral. No giro de ofertas, você fica por dentro de tudo que é destaque no mundo imobiliário do nosso estado, através das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. O presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre um tributo a Dom Pedro II. Não perca, interessantíssimo. Participa ao vivo aqui com a gente, envia mensagem, beijos, abraços, perguntas para o número deste WhatsApp que eu vou lhe dizer agora, 83 para quem está no portal t5.com.br e para quem está fora da Paraíba, e o número do WhatsApp 998542857, eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. A comprovação da vacinação dos funcionários que atuam nas empresas aqui na Paraíba começou a ser exigida pelo Ministério Público do Trabalho. A decisão tem sido avaliada como positiva pela maioria dos trabalhadores. Afinal, é mais uma maneira de ampliar a segurança sanitária no ambiente de trabalho. Veja a matéria. Difícil é achar quem não teve Covid nesses últimos 2 anos. A Poliana teve pouco antes de estar vacinada. Como eu trabalho em algumas redes de supermercado aqui em João Pessoa, eu tive que continuar atendendo, trabalhando. E chegou um período que os supermercados eram lotados. E nesse meio termo, aí foi onde eu peguei a Covid, comecei com alguns sintomas leves. E, inclusive, tive bastante dificuldade para fazer os exames. Os cuidados continuam. Máscara e álcool gel estão sempre no checklist para sair de casa. Receber amigos também tem protocolo. A profissional está vacinada e preza pela proteção. Na empresa que eu trabalho, a gente só pode... A gente algumas vezes vai para a empresa, tem algumas reuniões, só que a gente só pode entrar na empresa de máscara. Tem o álcool, todo mundo só pode. E não, a gente, quando vai fazer algum tipo de reunião, não fica em uma sala de ambiente fechado. A gente fica num local aberto, justamente devido a esses cuidados. Então, todo colaborador de dentro da empresa só trabalha com máscara e o cuidado lá é essencial. E, além de tudo, a gente tem também o cuidado nos supermercados. Geralmente, todo supermercado que eu vou, tem sempre o álcool lá na frente, tem verificação de temperatura, e esses cuidados a gente está tendo sempre. E eu sempre estou tendo esse cuidado, porque além de ter que ter cuidado com as outras pessoas, eu, como vivo dentro do supermercado, de ambiente que tem todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, então quando eu volto para casa, eu tenho a minha família. Então eu não posso
descuidar jamais disso aí. Nas ruas é possível encontrar gente com máscara, gente sem máscara, no queixo, de todas as formas possíveis. Mas nos ambientes profissionais, além desses cuidados, como também o álcool gel, a vacinação já é assunto, inclusive, para o Ministério Público do Trabalho, que vai notificar empresas e exigir delas que todo mundo tenha o passaporte da vacina. Estamos solicitando que os empregadores notifiquem seus empregados para que apresentem a carteira de vacinação. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que a vacinação é obrigatória em razão da natureza coletiva do direito à saúde, ou seja, a liberdade individual do indivíduo não se vacinar não se sobrepõe à saúde de todos. Então, como é uma doença contagiosa, cada indivíduo que não se vacina se torna com maior potencialidade vetor de contaminação da doença. Então, uma vez notificado pelo empregador, o empregado terá que apresentar o comprovante de vacinação, ou, se não se vacinou, o empregador poderá dar prazo para que ele se vacine. Eu acho de extrema importância ter aquela obrigação de você ser vacinado, de você apresentar a sua carteirinha de vacinação, de todos esses cuidados. Na minha opinião, eu concordo muito. Como ficam as relações trabalhistas com a chegada da nova cepa Ômicron? É sobre esse assunto que nós vamos debater, discutir e tirar todas as dúvidas no programa de hoje. Para contribuir com nossa programação, com esse assunto importante, você pode sim participar aqui ao vivo, porque eu recebo as duas maiores autoridades nas áreas, Dr. Paulo Maia, que é especialista em Direito do Trabalho, e Dr. Diego Cabral, também outro especialista. Duas referências. Participa, o número do WhatsApp é 998542857. Bom dia, doutor Diego, obrigado por estar mais uma vez aqui. Bom dia, doutor Paulo Maia, obrigado pela sua agenda também, muito concorrida a agenda de vocês dois. É uma honra tê-los aqui no dia 22, né, um sábado de manhã, e falar de um assunto que é de extremamente importância, está movimentando toda a área trabalhista, todo o mundo judiciário, os operadores de direito, a população, os empresários, os empregados, que ficam com dúvidas, né? E vamos tirá-las agora. Doutor Diego, a Vanessa Oliveira, a gente jogou durante a semana esse tema na TV, jogou durante esse tema que a gente ia receber vocês, e os internautas e os telespectadores fizeram algumas perguntas que a gente vai debater aqui. A Vanessa Oliveira pergunta o seguinte: doutor Diego, com a chegada da Ômicron, que é essa nova cepa, que é muito contagiosa, quais as precauções legais que os empregados e empregadores podem tomar no ambiente de trabalho? Bom dia, muito obrigado pela presença, Diego. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham nesse prestigiado programa. E respondendo a Vanessa, a gente tem que entender que as cepas do coronavírus, elas acabam evoluindo, mudando, mas os cuidados são os mesmos que nós já conhecemos. Então, essa exigência básica da utilização de máscara, do distanciamento, daquelas barreiras de proteção para aqueles funcionários que têm um contato muito assíduo com um público, tudo isso é importante, além da exigência do cartão de vacina, conforme o Ministério Público do Trabalho já vem orientando. Tudo isso contribui para um ambiente de trabalho mais seguro, uma vez que é responsabilidade do empregador garantir a segurança desse ambiente de trabalho. Doutor Paulo, o Ricardo César, que mora nos bancários, ele fez uma pergunta na internet para a gente, através do nosso WhatsApp, dizendo o seguinte: como o funcionário positivo, ele botou assim, caso o funcionário positive à Covid, basta apresentar o exame ou tem que ir necessariamente atrás do atestado médico? Bom dia, doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo, bom dia, Diego, bom dia, amigo telespectador. Veja bem, como o Diego muito bem falou, os cuidados em relação à Covid-19, independente da cepa, continuam as mesmas. E no que diz respeito ao afastamento do empregado positivado, as regras também seguem as mesmas. Para uma melhor segurança com o exame atestando a positivação, é recomendável que venha o empregado com um atestado médico
orientado pelo devido profissional, indicando o número de dias que ele deverá permanecer afastado, uma vez que cada ser humano tem um quadro clínico diferente do outro e que, portanto, o médico é quem melhor pode recomendar com segurança o número de dias que deverá ser feito para o afastamento. Independente, inclusive, a gente vê na TV, muitas vezes, doutor Paulo, em relação a isso, de atestado, que o Ministério da Saúde diz um período que tem que ficar afastado, aí vem a Secretaria Municipal diz outro, a Secretaria Estadual. O que vale mesmo é o atestado, o que está lido pelo médico, que é o especialista que viu o caso concreto, não é isso? O caso concreto. Bem, doutor Diego, agora responda aí a nossa amiga Tereza Cristina do Miramar. Ela mandou a seguinte pergunta: muitos trabalhadores alegam dificuldade no atendimento e perigo de contágio na ida aos postos de saúde. Ela fala também que ainda assim precisaria apresentar esse atestado médico, porque realmente a gente tem visto aí, agora a gente passa na rua, quantos carros hoje estão fazendo filas para fazer o teste do nariz, né? Agora, o que ela está dizendo, a Tereza Cristina, é uma realidade. O que é que o senhor tem a dizer à nossa telespectadora? Perfeito, importante colocação, Tereza. Veja, o legislador sensível a essa realidade social imposta pela pandemia, a partir do ano passado, 2021, fez uma modificação na lei do atestado médico, que é uma lei datada, Rômulo, de 1969, quando sequer se cogitava em pandemia. E aí facultou, nos 7 primeiros dias, a dispensa da apresentação do atestado. Uma vez que você, com o exame atestando que você está contaminado, isso por si só já coloca em risco sua circulação no meio social. E aí, aliado a isso, você tem que forçar esse trabalhador a ir a um posto de saúde. Se ele estava apenas com suspeita, pode pegar a doença lá, e se ele já estiver contaminado, pode sair contaminando outras pessoas. Então, em virtude disso, se tem essa dispensa, por força dessa recente legislação, dos 7 primeiros dias, é a apresentação do atestado. Então, se você foi contaminado, se você está com suspeita, você vai ter esse prazo, que é um prazo razoável, que ali você pode, enfim, escolher qual a unidade de saúde que está mais vazia ou menos cheia e procurar fazer esse seu exame, porque a comprovação precisa ser só a partir do 8º dia. Ô Paulo, o Pedro Góes, ele faz uma afirmação aqui, dizendo que essa nova cepa, e desde março do ano passado, de 2000, essa Covid vem tirando o sossego psicológico das pessoas. E no ambiente de trabalho ele diz que muita gente não tem nada, mas fica achando que tem alguma coisa. Alguém tem uma rinite, tosse, já todo mundo sai de perto. Ele conta que lá no trabalho dele está havendo esse, vamos dizer assim, esse caos psicológico, né? Aí ele pergunta: o empregador querendo pode dispensar a apresentação do atestado, ou ele precisa do atestado para comprovar se não é uma coisa psicológica? O que é que você tem a dizer ao Pedro Góes? Bem, eu vejo, Romulo, pelo ângulo do poder diretivo do empregador, que não é médico, que não é clínico, que não é um profissional que pode atestar um afastamento, mas tem sob si a responsabilidade de adotar medidas preventivas individuais e coletivas para garantir a rigidez do meio ambiente de trabalho. Então ele pode liberar o funcionário que apresente determinados sinais de maneira preventiva, obviamente encaminhando para um serviço de saúde, para que o empregado ou empregada fazer o exame e atestar se está ou não contaminado. Agora, juridicamente, por exemplo, chegando a uma fiscalização da DRT, ele não tem um documento para dizer que afastou. Ele tem essa prerrogativa porque ele é o dono. Nós estamos usando de um bom senso, né, Romulo? Obviamente que o empregador, por precaução, ele faz o encaminhamento, libera, obviamente que numa rotina trabalhista, podendo atestar ou registrar em um documento simples que o empregado foi liberado em razão dessa situação, então até mesmo comprovando por um eventual testemunha, caso chegue uma fiscalização. Repito, ele tem a responsabilidade de adotar medidas para prevenir e tornar o meio ambiente de trabalho rígido e seguro. Então, se um determinado funcionário apresenta indícios, ainda que não haja um exame clínico atestando a existência ou não de positivação para a Covid, ele pode adotar preventivamente, na ausência de um documento, essas medidas. E o registro para eventual fiscalização
dependendo do número de dias, obviamente, Claro. Não vai provocar pelo fiscal nenhuma atitude repressiva. Estamos aqui com uma pessoa de Patos, ele não se identificou, mas ele fez uma pergunta muito interessante, Diego. Pergunta ao doutor Diego o seguinte: uma funcionária que não quer se identificar está alegando que vem encontrando dificuldade para conseguir atestado médico certificando que encontra-se com a Covid. E que o patrão dela informou que descontará do seu salário caso ela não apresente esse atestado. Isso está correto? Ele está perguntando. É um telespectador de Patos. Rômulo, o bom senso ele é inerente a todas as relações humanas. A relação trabalho ela é uma relação humana também. Então é importante a gente deixar claro que é prerrogativa, é direito do empregador, tá certo? Exigir o atestado, porque a ausência justificada, ou seja, aquela ausência que você não vai para a empresa, mas não sofre nenhum tipo de penalidade, ela se dá, entre outros motivos, com a apresentação do atestado. Todavia, nós estamos num momento atípico. E em momentos atípicos, a gente não pode estar apenas se valendo daquilo que é ordinário. A gente também tem que usar das exceções. Então, em que pese ser uma prerrogativa do empregador exigir o atestado, o mesmo também querendo dispensar, já que é uma prerrogativa dele, nós podemos abrir mão de nossas prerrogativas, tá certo? Porém, é importante deixar claro para ela e para todos os nossos amigos de Patos que aqueles 7 primeiros dias ela não tem a obrigatoriedade de fazer essa apresentação, porque a legislação faculta ela ter esse prazo aí justamente para conseguir esse comprovante. A partir do 8º dia ela tem que comprovar, se ainda assim o empregador estiver exigindo, e aí a gente não vai entrar no mérito se ele está faltando com bom senso ou não, mas infelizmente é um direito dele aí e que ela vai ter que se adequar nesse aspecto. Paulo, o Bezerra, que está nos assistindo no bairro da Torre, obrigado, Bezerra, pela sua audiência, ele conta que no trabalho dele as pessoas dão prazo para a apresentação do atestado médico na empresa. É legal isso? Como é que funciona a regra da apresentação do atestado médico para a empresa? Romulo, sobre isso, o Diego muito bem apontou na alteração da lei do atestado médico, dilatando e flexibilizando esse prazo para apresentação em até 7 dias em razão da ocorrência da Covid. Obviamente que antes dessa alteração, a apresentação do atestado médico deveria ser consequente ao afastamento do empregado, assegurando que aquela falta estaria justificada em razão do atestado médico. Então, a partir do 8º dia, o empregado já é devedor da entrega deste atestado médico e até o 7º dia ele está amparado. Independente se é Covid ou se é outro tipo de doença que ele tem. É 7 dias, 7 dias. Até o 8º dia. Perfeito. Diego, a gente vai para um intervalo comercial, mas muita gente já interagindo aqui e as pessoas já falando aqui sobre a questão do isolamento social, já preocupados com essa quantidade de situações que está voltando, se vai ter ou não, mas vamos deixar para o próximo bloco. Perfeito. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Uma pausa para a nossa conversa. Vamos ao intervalo comercial. Permanece aí com a gente. Não troca de canal, porque voltamos já já. Mas ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Corretor de Imóveis. Pague sua anuidade 2022 em cota única com desconto. Assim você poderá exercer a profissão e ainda participar das edições do Educa Cresce, acessar os cursos da faculdade corporativa e usufruir dos diversos convênios firmados pelo Cresce PB. O pagamento da anuidade garante sua representatividade em um conselho atuante. Corretor legal é segurança no negócio. Uma campanha do Cresce Paraíba.
É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Champa! Estamos de volta e agora você que está pensando, né, em morar no Cristo Redentor, pagando um pouquinho e tendo uma piscina para se refrescar neste calor do nosso verão, que é um calor muito forte. Tenha uma oportunidade grande, porque nós vamos te apresentar só aqui a FK poderia promover para você. Estou falando do Residencial Olímpia, que fica a poucos metros da avenida principal do Cristo, que é a Ranieri Mazzilli. E possui uma área gourmet com piscina maravilhosa, sem falar da posição nascente de todas as unidades, ou seja, sombra e água fresca todo dia. Claro, apartamentos com 2 quartos, sendo uma suíte, sala para 2 ambientes, garagem, pré-instalação de split, que é muito importante nas estruturas prediais hoje, com excelente acabamento e rua calçada. E o preço, que deixa mais ainda interessante esse empreendimento e atrativo, a partir de R$ 149 mil. Eu vou voltar a dizer, R$ 149 mil. Então, faça como milhares de pessoas já fizeram, comprando agora e não perde tempo. Pode ligar nesse exato momento, porque a FK ela vai te dar um financiamento com garantia, porque ela é correspondente bancário, né? Você vai se livrar do aluguel, que muitas vezes a parcela é maior do que o financiamento. Liga agora mesmo para a FK Imóveis, o número 98677-2008. Eu vou repetir, 98677-2008. E garanta já essa oportunidade. Não se preocupa com ITBI e cartório, pois tudo isso é pago pela construtora, que você fica livre, você só vai se preocupar em receber sua chave. Siga também a FK no Instagram, @FK_imóveis. E se preferir, acesse o site fkimóveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. No último dia 20, a Agência Nacional de Saúde incluiu testes rápidos de Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Veja o que diz a advogada Viviane Olímpio. Veja. A ANS incluiu o teste rápido, o antígeno, no rol de exames obrigatórios pelos planos de saúde. Até então, nós tínhamos, desde março de 2020, o PCR, a realização desse teste realizado pelos planos de saúde, e agora, em razão do novo cenário que temos vivenciado, a urgência e a necessidade de se fazer esse teste rápido, ele já pode ser feito a partir do primeiro momento, onde houver indicação pelo médico, e aqueles pacientes ou beneficiários de plano de saúde que tenham a categoria ambulatorial, hospitalar ou de referência, ele tem direito a ser custeado pelo plano de saúde, onde as pessoas vão poder ter acesso e a possibilidade de um isolamento, se for o caso, diminuindo assim o gargalo na rede de saúde. Então é um benefício que vem não só atender os beneficiários de plano de saúde, mas toda a população, o sistema de saúde. Então todos os pacientes que têm a necessidade de indicação médica, agora, a partir do dia 20 de janeiro, os planos de saúde são obrigados a custear esse teste rápido. Não confunda com o PCR, tá? E não confunda também com o teste feito em farmácia. Esse teste antígeno é feito exatamente em laboratório, por profissionais da saúde. Agora a gente continua falando sobre relações trabalhistas com a chegada da nova cepa Ômicron. Quer ter sua pergunta e suas dúvidas aqui ao vivo no programa? Envia para esse número 998542857. Obrigado pela grande participação.
Doutor Diego, as pessoas estão interagindo aqui e o Paulo, que está nos assistindo em Mangabeira, ele fala, a sua opinião, a empresa que ele trabalha demitiu muita gente por conta desse isolamento social, de dificuldade financeira. E ele está preocupado com essa situação agora. Pergunta ao senhor se o senhor acha que já é momento de se fazer isolamento de novo. E qual o prazo que o trabalhador deve ficar isolado caso positivo pela Covid? Qual o prazo correto? Porque a gente debateu aqui, a televisão diz uma coisa, o médico diz outra. Paulo, o Ministério da Saúde, no momento mais embrionário da pandemia, recomendou um afastamento de 14 dias, Romulo. Esse afastamento de 14 dias era o padrão que nós tínhamos originariamente, todavia isso veio sendo revisto pela literatura médica e hoje o próprio Ministério da Saúde tem uma opinião divergente daquela que outrora já tinha emitido. Então, assim, tem médicos que entendem 7 dias, tem outros que entendem 10 dias, tem outros que entendem 5 dias. A bem da verdade é o caso concreto que vai ter que ser analisado, porque nós sabemos, e você também sabe, telespectador, que a doença ela causa efeitos diversos a depender do organismo que ela encontre pela frente. Então nós temos casos de pessoas assintomáticas, nós temos casos de pessoas que vão para hospitais, nós temos casos de pessoas que infelizmente faleceram. Então a gente tem que deixar que o médico, que é o profissional que tem habilidade para tal, certifique o prazo correto que ele tem que ficar em isolamento. Então, Paulo, a gente tem recebido muitas questões aqui interessantes e uma questão agora que a Raquel, que mora em Manaíra, ela diz o seguinte: nesse prazo de isolamento que o doutor Diego falou agora, quem pagará, quem é o responsável pelo pagamento dos salários? A empresa, o INSS, se tem algum beneficiário, o governo federal fez naquela época, como é que fica essa história de pagamento para quando o trabalhador se afasta da empresa? Rômulo, eu queria só fazer uma complementação em relação à resposta anterior. Quanto ao prazo de 7 dias para apresentação de atestado médico, a nova lei, a lei que alterou esse prazo, a Lei 14.128 de março de 2021, fala de 7 dias para o empregado com suspeita de Covid e em caso de necessidade de isolamento. Aí ele está obrigado a apresentar o atestado apenas a partir do 8º dia para justificar o seu afastamento. E já engatando com a pergunta que foi feita, até o 15º dia a responsabilidade pelo pagamento dos salários do empregado em caso de afastamento por motivo de saúde é do empregador. A partir do 15º dia é que fica, ou seja, a partir do 16º dia, a obrigação legal fica com o INSS, que ele vai receber o auxílio-doença. A Carolina está nos assistindo no bairro do Cristo, doutor Diego. Ela diz o seguinte: nas hipóteses em que outros membros da família se contaminam, o trabalhador tem direito a se isolar ou não? Pergunta bastante interessante, Carolina, e bastante recorrente no dia a dia de quem está ali lidando com o direito do trabalho. Nós estamos enfrentando uma doença altamente contagiosa e a própria legislação que recomenda o afastamento, faz até uma confusão entre afastamento e isolamento, mas a própria legislação que recomenda o isolamento do trabalhador deixa claro que se tiver outro caso dentro da família, naturalmente dentro daquele núcleo familiar, residente no mesmo ambiente familiar, o trabalhador também tem que fazer esse isolamento, porque a chance dele estar contaminado é muito grande, até que se diagnostique se realmente ele está ou não apto para voltar a trabalhar. Eu estou aqui com o João, que ele mora no Brisamar, Paulo. Ele faz uma pergunta interessante. Qual a consequência para o empregador que determina o retorno do funcionário, né? O funcionário ele que está ainda e se encontra no período de quarentena. Por exemplo, o funcionário precisou ficar 10 dias, mas a empresa precisou, no 8º, disse: não, você está se sentindo melhor, volte. Há consequência, não há consequência? Qual a orientação que você dá aí? A legislação trabalhista é muito clara quando ela fala quais são as hipóteses de infração do empregador à lei, que venha a consistir no ato dele em um ato faltoso grave que leva à despedida indireta ou à rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa é uma situação bem controversa, porque não obstante não esteja tipificada na lei, a parte da CLT que cuida da segurança e medicina do trabalho diz que compete ao empregador adotar medidas que previnam a saúde coletiva e individual do meio ambiente laboral.
Obviamente que isso poderia ensejar num ato faltoso grave do empregador, é uma possibilidade. Mas isso fazendo uma leitura sistêmica da CLT, porque não está tecnicamente capitulado na CLT, não obstante a pessoa possa entender que quando o empregador exige do empregado determinadas situações que são além da sua condição de saúde, poderia enquadrar-se nesse aspecto que o empregador, em tese, exigiria que o empregado voltasse, estando ele amparado por um período de quarentena, no qual ele está clinicamente obrigado a repousar. Então é uma situação bem controversa que eu não vejo de imediato uma resposta conclusiva quanto a isso, mas há uma possibilidade do empregado pedir a reação indireta caso isso ocorra. Entendi. A gente está aqui com várias participações de Santa Rita, obrigado pela audiência. E a Marisa, que mora lá no Alto das Populares, está nos assistindo, ela pergunta o seguinte: o empregador recebeu um atestado de 3 dias na sexta-feira, final de semana é contabilizado como contagem, quando devo retornar ao trabalho? Certo. Aproveitar a pergunta de Marisa para mandar um abraço para todos que estão em Santa Rita, minha cidade natal, terra onde eu nasci, me criei, tenho um carinho todo especial. E Marisa, você tem que entender que o atestado médico, ele é contado em dias úteis e não se conta de forma pretérita. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você está aqui doente, deixa para ir ao médico depois de 2 dias, aí o médico lhe dá um atestado de 5 dias, não vai cobrir aqueles 2 dias que você passou já doente sem esse documento, tá certo? Então, o atestado médico ele só conta do dia que ele foi emitido para frente. E a contagem é sempre em dias úteis, porque veja, a doença não escolhe se é dia feriado, se é dia de trabalho, se é final de semana. Se você precisa estar em repouso durante 3 dias, Romulo, o médico entendeu que seu organismo precisa de 3 dias para repousar, seja ele quais forem. Pode ser final de semana, dia de semana. Então, se você recebe um atestado de 3 dias na sexta, você vai ter sexta, sábado e domingo repousando. Segunda-feira você tem que estar na empresa. Tá certo. Uma pergunta aqui do seu xará, Paulo Mendes. Ele pergunta ao meu xará aí, Paulo Maia, que eu admiro, acompanho a sua trajetória. O empregado pode ser demitido assim que finalizar o prazo de atestado médico? Tecnicamente pode, não é recomendável que isso ocorra. Se não houver nenhum cuidado a mais em relação ao final do atestado médico, o empregado pode ser despedido, porque do mesmo jeito que ele não pode ser despedido durante as férias, durante a vigência de um atestado médico, ele está com o contrato de trabalho interrompido. Então não poderia ser despedido durante esse afastamento médico. Retornando, legalmente ele está apto a ser despedido. Porém, se essa despedida, ela pode também vir a ser considerada como discriminatória, dependendo do motivo do afastamento, do qual é a doença que o empregado teve. Mas também, se não houver nenhum agravante discriminatório, nenhuma situação que possa taxar a despedida como, repito, discriminatória, não há nenhum problema para o empregador despedir o empregado quando ele retorne após o final do atestado médico. Diego, a gente vai para mais um giro e um intervalo comercial, mas começou um debate aqui de perguntas sobre o que o Ministério Público do Trabalho, na matéria inicial, falou, que é a exigência do passaporte Covid dentro das empresas. Umas pessoas concordando, outras discordando, mas aí a gente, quando voltar, você vai tirar todas as dúvidas sobre essa exigência, tá bom? Quando uma oportunidade aparece, a gente não pode deixar de passar. Então, preste atenção na oferta que a nossa Bia Freire apresenta agora da Construtora Aliança. Acompanhe. O Blue Beach é um empreendimento pé na areia na Praia Formosa, em Cabedelo, com o sossego de viver à beira-mar. É verão e a Praia Formosa em Cabedelo é um dos melhores lugares para curtir a estação. E esse paraíso é palco do Blue Beach Residência, um pé na areia com todo o conforto e lazer que a Aliança oferece. Atenção, as obras estão em ritmo acelerado e o empreendimento é completo. São 3 torres com área de lazer incrível, brinquedoteca, playground, piscina adulto e infantil e apartamentos a partir de 64 metros quadrados. Estamos com as últimas unidades disponíveis e você pode saber mais sobre o projeto nos fazendo uma visita no showroom da Edson Ramalho ou através dos nossos canais de atendimento.
E aí, vai deixar passar? Não. Liga agora para os corretores de imóveis da nossa construtora Aliança. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Vamos para mais um intervalo e é rapidinho. Pode marcar aí no seu relógio. Continua com a gente porque voltamos já já. Corretor de imóveis. Pague sua anuidade 2022 em cota única com desconto. Assim você poderá exercer a profissão e ainda participar das edições do Educa Cresce, acessar os cursos da faculdade corporativa e usufruir dos diversos convênios firmados pelo Cresce PB. O pagamento da anuidade garante sua representatividade em um conselho atuante. Corretor legal é segurança no negócio. Uma campanha do Cresce Paraíba. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Avisei que era rapidinho e já retornamos com o Momento Imobiliário, onde o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre um tributo a Pedro II. Veja. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Desta vez eu estou aqui com vocês para falar de um tema descontraído. No dia 2 de dezembro do ano passado, obviamente, nós comemoramos o Dia Nacional da Astronomia. E por ocasião desse dia especial, eu acabei me lembrando de uma pessoa também especial para o Brasil, o nosso último imperador, Dom Pedro II. Escrevi um texto bem interessante sobre este cidadão e eu gostaria que vocês tivessem a curiosidade de ler esse texto. Está disponível no nosso Facebook e ele dá exatamente a dimensão do interesse de Dom Pedro II pela tecnologia, pelas novidades, pelas invenções, enfim, uma pessoa extremamente conectada à tecnologia, isso porque ele morreu há 130 anos atrás, imagine os senhores, né? Hoje nós falamos muito em tecnologia, inclusive na semana passada a gente fez aí uma referência bastante intensa sobre a necessidade do corretor de imóveis se integrar à questão da tecnologia para poder sobreviver como profissional, e eu agora quero lembrar a vocês o que aconteceu com Dom Pedro II lá 130 anos atrás, quando ele faleceu, durante toda a vida dele, se preocupando com tecnologia, sendo o primeiro fotógrafo do Brasil, o primeiro astrônomo do Brasil, que chegou inclusive a descobrir uma estrela não catalogada pelos astrônomos. Então são coisas fantásticas que, numa rápida passada de olhos, em 4, 5 minutos, você consegue entender a personalidade desse cidadão tão importante para a história do Brasil e tão importante para nós dentro do contexto atual como corretores de imóveis dependentes da tecnologia, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, não deixe de ler o texto, fiquem com Deus. Agora continuamos a falar sobre relações do trabalho com a chegada da nova variante, que é a Covid-19, a cepa Omicron. Então, participa aí com a gente, o número 99854-2857, só mensagem, não adianta ligar que eu não posso atender. Tô, Diego, muita gente aqui assistiu no começo do programa a matéria que é onde o Ministério do Trabalho está exigindo o passaporte Covid, né? E a pergunta que a gente pincelou aqui é do morador do Valentina, Sérgio. Ele pergunta, ele como empregador deve exigir o cartão de vacinação dos seus empregados? Olha, pergunta bastante interessante, Rômulo, uma vez que a polêmica está instalada, tá certo? Mas quando você tira as ideologias e qualquer senso político dentro desse debate, conversando apenas tecnicamente, o que é que nós temos? Nós temos que houve uma recomendação das autoridades públicas dessa exigência, em seguida veio uma recomendação por parte do governo, através do seu Ministério da Economia, pela desnecessidade da apresentação do cartão de vacina.
Porém, essa recomendação de desnecessidade de apresentação, ela foi revista pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra nesse tipo de tema, e o Supremo Tribunal Federal tirou essa recomendação no sentido de deixar um ponto final na discussão de que é perfeitamente possível, válido e recomendável que seja cobrado sim o cartão de vacina. E fica a recomendação para os empregadores de que a segurança do ambiente de trabalho é uma responsabilidade do empregador, Rômulo. E, inclusive, se um funcionário pega essa doença dentro do ambiente da empresa, e isso fica devidamente demonstrado, isso é considerado sim uma doença ocupacional. Então, com certeza, numa eventual demanda trabalhista, porque isso gera um passivo trabalhista, tendo o empregador se documentado no sentido de que estava cobrando esse tipo de documento dos funcionários, é mais um elemento positivo para demonstrar que ele vinha tomando as precauções necessárias para garantir a segurança do ambiente de trabalho. Então, se você tirar qualquer tipo de ideologia, seja ela qual for, você tem direito de ter as suas crenças políticas e a gente respeita. Mas do ponto de vista de uma assessoria jurídica e contábil que sua empresa tem, se você for consultar eles, com certeza a recomendação vai ser no sentido de que peça o cartão de vacina. Doutor Paulo, a gente está aqui com muitos telespectadores contribuindo com perguntas, vamos tentar vencê-las todas. E uma pergunta aqui interessante do Pedro Ivo, que está nos assistindo no bairro dos Estados. Ele diz: caso o trabalhador se recuse a tomar a vacina, ele poderá ser demitido por justa causa ou não? Pedro Ivo, essa é uma pergunta também bastante interessante. E eu gostaria de tecer alguns breves comentários sobre a questão da obrigatoriedade ou não de medidas como a vacina nesse tempo de pandemia. Primeiro que pandemia é o alastramento, a disseminação mundial de uma doença. Só a partir desse prisma já se percebe que a sobreposição do coletivo sobre o individual é algo que ressalta. Já é uma regra geral do direito a sobreposição do individual, aliás, do coletivo sobre o individual. Inclusive a CLT, no artigo 8º, fala muito bem disso, sobre a questão das decisões da Justiça do Trabalho. A própria Constituição Federal assegura que é o direito à saúde do trabalhador como um direito social no artigo 7º. A CLT, a Lei 8.213, preconiza o dever do empregador de criar um meio do ambiente de trabalho seguro, sob o ponto de vista individual e coletivo. Obviamente que a obrigatoriedade da vacina ela não é agressiva nem compulsória ao ponto do empregador pegar o empregado e levar para que ele se vacine. Mas medidas coercitivas como o impedimento de acesso a determinados locais que o passaporte vacinal torna possível, fazem com que aqueles que não se vacinem se sintam compelidos ou constrangidos a tal. Obviamente que uma recalcitrância, ou seja, uma repetição da disposição de não se vacinar, coloca em risco toda a coletividade e o meio ambiente de trabalho. É uma possibilidade que esse empregado venha a ser despedido por justa causa? É uma possibilidade, vai depender do cenário, de como é que se dá essa recusa, da maneira como o empregador passou a exigir que esse empregado se vacinasse, quais foram as circunstâncias que conduziram, mas a grosso modo é possível sim que esse empregado venha a ser despedido por justa causa, caso se recuse a se vacinar. Isso dentro desse cenário atual, no qual o Diego muito bem falou, no qual o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da obrigatoriedade da vacina. Diego, a gente tem aqui recebido muitas perguntas e o Rui, que está nos assistindo na cidade de Cajazeiras, ele faz uma pergunta muito interessante. O empregado trabalha numa empresa em que o empregador é contrário à vacinação. Isso tem acontecido em alguns casos. Não permitindo que ele falte ao trabalho para se vacinar. Isso é correto? Ele está perguntando isso, que lá em Cajazeira, algumas empresas têm pessoas que é contra a vacina, né? Coincidentemente, dono de empresa. E o empregado quer se vacinar. E tem o período de vacinar, você tem que fazer a marcação e tal, né? Então, ele não permite que o empregado, no horário de trabalho, saia para se vacinar. A pergunta do Rui de Cajazeira, se é legal, é ilegal, o que é que o trabalhador pode se socorrer? Olha, é importante a gente separar o campo das ideias, onde está a ideologia, do campo da legalidade, tá certo?
O empregador ele tem direito a eventualmente não acreditar ou ser contra isso, ou ser a favor daquilo, tem como qualquer cidadão teria, mas isso não dá a prerrogativa de descumprir a legislação, tá certo? E nós temos uma legislação já desse período da pandemia que garante, que considera uma ausência justificada do trabalho se o funcionário está indo se vacinar. Como o Paulo aqui muito bem ponderou, nós temos que sobrepor o interesse coletivo ao interesse individual e quando você se vacina, você se protege e protege a toda a coletividade, de modo que essa sua ausência no trabalho, o legislador entendeu ser uma ausência justificada. O que isso significa? Que é direito do funcionário se ausentar e não pode sofrer nenhuma sanção em virtude disso. Naturalmente, por um dever de boa-fé inerente a todas as relações de trabalho, não dá simplesmente para não aparecer na empresa e dizer que está indo se vacinar. Até porque, se você se agenda previamente para ir vacinar, é naturalmente possível, recomendável e razoável que você também avise previamente no seu trabalho. Mas a gente deixa a mensagem de que é direito do empregador ou de qualquer outro trabalhador se vacinar. Da mesma forma, Rômulo, o patrão poderia não acreditar em feriados religiosos, por exemplo, por causa de alguma crença pessoal. Mas se a legislação diz que não é para funcionar a empresa naquele dia, ou se funcionar é para pagar de forma diferenciada, se aquilo acontecer, a legislação tem que ser cumprida, não obstante a sua convicção pessoal. Então não pode confundir as convicções pessoais com aquilo que está na lei. Paulo, a gente está recebendo aqui várias contribuições e a Regina, que está nos assistindo na cidade de Sapé, ela pergunta o seguinte: pergunta aí ao doutor Paulo, que no dia da vacinação eu preciso de algum atestado para comprovar que fui a me vacinar, para fins de justificar minha ausência na empresa. Ela disse que teve que, contando a história, que saiu da empresa, foi se vacinar e apenas tem um cartãozinho, e se o cartão é suficiente. Regina, obrigado pela pergunta, um abraço a todos os moradores de Sapé, eu também sou cidadão sapeense. Quero dizer para você que usando o bom senso que rege o direito e as relações em sociedade, como o Diego muito bem falou, o cartão de vacina já é um comprovante que a pessoa se deslocou ao posto para vacinar. Eu não acho mais necessário, tecnicamente e do ponto de vista da justiça, do bom senso, é um documento hábil a comprovar que naquele dia a pessoa se deslocou para fazer a vacina, não havendo necessidade do empregador solicitar mais nenhum documento. Em tese, tecnicamente é isso. Muita gente aqui interagindo, eu vou tentar fazer as perguntas de todos, é 1h30 de programa, muita audiência, muitas dúvidas, doutor Diego. E aqui o Arquimedes, que está nos assistindo também em Santa Rita, ele faz uma pergunta interessante para o senhor. Ele diz assim: o empregador se recusa a fornecer máscara no ambiente de trabalho. Está correto? Rômulo, a partir do momento que o empregador tem a obrigatoriedade de garantir a segurança do ambiente de trabalho, então a gente entra no debate dos EPIs, equipamentos e proteções individuais, tá certo? Então, como nós estamos nesse momento pandêmico, a recusa de oferecer uma máscara por parte do empregador seria equivalente à recusa de oferecer um capacete por parte do construtor àquele funcionário da construção civil. Então, da mesma forma que ele precisa daquele capacete para trabalhar, precisa da luva, precisa da bota, precisa de uma ferramenta específica emborrachada, ou seja, aqueles equipamentos de proteção individual, vai também, neste momento que nós estamos passando, Rômulo, se adequar também à questão dos EPIs da Covid. Seja máscara, o álcool em gel, aquelas barreiras de acrílico. Então isso não está correto não e é importante ele conversar com o empregador nesse sentido. A gente tem aqui, Paulo, um telespectador que se chama Daniel. Sei que a grávida da doença, a gravidade, eu acho que ele vou dizer, da doença, é uma situação que se encontra para todo mundo, mas eu tomo todos os cuidados, mas na relação de vacina eu não queria saber de tomar. Não pretendo ter motivos particulares. O empregador pode dar demissão, você já respondeu por justa causa, que no caso dele se recusar a vacinar? Sim, a própria CLT diz que o empregado, artigo 158, acho que inciso 1 e 2, que o empregado é obrigado a observar as recomendações que o empregador expede no sentido do meio ambiente de trabalho, segurança e medicina do trabalho.
Então, e que o próprio parágrafo 1º do artigo 158 diz que constitui ato faltoso do empregado a recusa à observância destas regras. Portanto, é possível sim que você possa, ou você ou a pessoa que está praticando tal conduta, via ser despedido por justa causa. Só essa pergunta, doutor Diego. O Fábio de Santa Rita, uma audiência grande aqui de Santa Rita, ele pergunta que ele disse que tomou a primeira dose, mas que ainda não tomou a segunda dose. E se a empresa, por conta disso, pode demitir ele por justa causa. Olha, Fábio, da tua pergunta não tem assim como entender a prima facie se você já passou o prazo da segunda dose, tá certo? Ele está dizendo isso, que ainda já passou o prazo e ainda não tomou. Certo, veja só. Por esse motivo pode ser demitido ou não. Sim, é importante entender que a justa causa ela é um último ato, tá certo? Você não pode simplesmente, Rômulo, faltar um dia à empresa e no outro dia que você for chegar a uma demissão por justa causa. Então, a justa causa ela é uma construção, mas pode sim chegar lá. Todavia, Fábio, você primeiro vai ser notificado para tomar a segunda dose. Se você não for, certamente vai levar uma advertência. O empregador vai agendar de novo. Se você não for, isso vai para uma suspensão, pode ser ali 2, 3 dias, vai ser notificado novamente. Se ainda não for, pode ter certeza que pode vir a justa causa, que dificilmente seria revertida na Justiça do Trabalho. Então é bom ficar atento. Paulo, a gente vai para mais um giro de ofertas e intervalo. E tem o Josué aqui, que tem 72 anos, que faz uma pergunta interessante. A gente vai responder a pergunta dele, Josué, sua pergunta, no próximo bloco. Ele diz o seguinte, que está com os efeitos da Covid, que é garganta irritada, coriza, né? Já há 3 dias, mas está indo trabalhar. Ele pergunta, ele comunica ao departamento que está assim para se retirar ou ele deve logo fazer o teste? Qual é a orientação? Mas não vamos responder ao Josué agora não, quando voltar a gente responde. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera. Acompanhe agora o que a Enolanda Construtora e a Jampa Imobiliária tem para você. Fala aí, Bia. Estamos hoje na obra do Prime View para falar sobre acabamento. E Flávio vai nos contar mais sobre. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso, pessoal. A obra do Prime View segue em ritmo totalmente acelerado. Estamos atualmente com 40% da obra evoluída e a gente veio para falar um pouco mais sobre nossos acabamentos. A Enolanda, como sempre, focando no melhor produto, procurou os melhores parceiros e acabamentos. A exemplo de todos os revestimentos do empreendimento, vamos trabalhar com a Roca Revestimentos, materiais de altíssima qualidade, porcelanatos 1,20 m por 1,20 m, móveis planejados dos ambientes com uso comum com a Bom Tempo. E a gente quer convidar você para conhecer um pouco mais desse produto tão diferenciado, que tem tudo para ser o melhor prédio de João Pessoa. Venha nos conhecer, temos um stand no Holandas Prime Shopping em Tambaú e temos uma estrutura completa para te atender aqui na obra do Prime View. Fica aqui no coração do Miramar, vale a pena você vir conhecer. A Jampa Imobiliária traz para você o residencial Bem TV, completo, no bairro do Geisel e com facilidades. Bia, hoje a gente vai apresentar o empreendimento mais completo do bairro do Geisel. O residencial Bem TV. Apartamentos com 2 e 3 quartos, com a varanda gourmet, 57 metros, uma super estrutura, uma super área de lazer, com piscina, salão de festa, coworking, academia. O mais completo do Geisel, tá? Unidades a partir de 165 mil. E o detalhe desse imóvel é a facilidade da construtora. Parcela até em 48 meses, isso mesmo. Então não perde tempo, vem agora, aproveita essa oportunidade e vem adquirir o seu. Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Eu sempre digo aqui, quem casa quer casa, então liga agora para os corretores de imóveis da Enolanda Construtora e também da Jampa Imobiliária. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, olha aí, só clicar lá, me seguir que eu lhe sigo de volta. Lá você vai encontrar muitas notícias, recomendações, filmes e tudo sobre o programa Tambaú Imóveis e Negócios e outras informações interessantes de utilidade pública. A gente vai para um intervalo, não troca de canal porque voltamos já já.
Você já parou para pensar que ser um corretor de imóveis vai muito além do que apenas mostrar imóveis? Por trás desse profissional existe uma pessoa empenhada, que trabalha, estuda, procura, analisa e apresenta o melhor para o seu cliente. Ser um corretor é agir com seriedade e comprometimento. É amar de verdade o que faz. É pôr a segurança do próximo em primeiro lugar. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Muito mais que um ano novo. Começa agora um ano transformador, divertido e inspirador. Daqui pra frente vai ser tudo diferente. Começando com a conquista do seu maior sonho. Para facilitar, mantivemos os preços de 2021 e seu FGTS vale desconto. Ano novo, AP novo, MRV. Muito mais que novo, renovador. Acesse o site e vem de Zap. Estamos de volta e agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? O portal T5, além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo e muita gente está agora linkado, temos também o blog T5 Imóveis. Veja só, você entra ali, blog, aí desce até T5 Imóveis, clicou ali T5 Imóveis e vai estar lá o meu blog. Eu aí estou aparecendo e lá eu atualizo com os novos conteúdos todo dia, toda semana, para que você não perca nada que acontece no mundo, no nosso estado, no seu dia a dia e tudo do mercado imobiliário e da construção civil também. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, informação no seu tempo. Agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atenda a todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Aqui a gente tem, você sabe disso, com segurança jurídica. Então confira agora os empreendimentos da construtora Guedes Pereira e da FK Imóveis. Fala aí, Bia. Pronto para morar dentro do Parque Cowboy com tudo que você e sua família precisa. Conheça agora o Residencial Lyon. Germana, bom dia. Bom dia. Isso mesmo, eu te convido a vir conhecer o Residencial Lyon, localizado no melhor do Valentina, 2 quartos, sendo uma suíte, varanda, área de lazer completa, esperando por você. Você que está sonhando em 2022 sair do aluguel, vem para o Grupo GP realizar seu sonho. Liga para um dos nossos corretores e saiba mais. A 100 metros da Praia do Bessa, o Residencial Nanai é pré-lançamento. Conta com área de lazer completa, espaço gourmet e uma à disposição, né, Priscila? Isso mesmo, Bia. Bom dia, você da telinha. E nessa pegada do FK Verão, nesse clima de verão maravilhoso, nada melhor do que morar próximo à praia. Eu te apresento o Nanai, esse lindo empreendimento que possui uma área de lazer com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e a 100 metros da Praia do Bessa, isso mesmo que você ouviu. E num preço imperdível, apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos com suíte, varanda gourmet a partir de 308 mil. E aqui na FK Imóveis, você ligando agora para o 98677-2008, comprando o Residencial Nanai aqui com a Pri, você vai receber de presente um ambiente climatizado. Então corre e aproveita essa oportunidade. E entra na pegada do vai pra frente aqui do FK Verão. E aí, curtiu as ofertas da construtora Guedes Pereira e também da FK Imóveis?
Então, liga agora, os corretores de imóveis estão todos aguardando a tua ligação. E você, já passou por alguma experiência de contrair a Covid-19? Espero que não, mas estamos, você como trabalhador, estamos debatendo hoje esse assunto aqui com os dois especialistas, Dr. Paulo Maia e Dr. Diego Cabral. Então, estamos ao vivo, o número do WhatsApp para você contribuir e continuar mandando sua pergunta é 99854-2857. Obrigado pela grande audiência. Josué, de 72 anos, Paulo, deixei no bloco passado, ele diz que está com a garganta irritada, está com coriza, está com dor de cabeça, já há 3 dias e está trabalhando. Aí ele quer saber qual é a atitude que ele deve fazer, ir no RH para pedir para fazer o exame de Covid, pedir para afastamento, qual é a orientação jurídica que você dá? Josué, você já está no 3º dia de sintomas, a literatura médica já recomenda que a partir do 3º dia com sintomas já se dirija, já se encaminhe para fazer o exame, comunique ao RH ou ao proprietário da empresa para que ele o encaminhe a fim de fazer o exame para testar ou não a sua positivação com a Covid. Essa é a orientação mais segura para você. Eu estou aqui com a Patrícia, doutor Diego, ela faz mais ou menos quase 2 perguntas. A primeira é se ela pode ser demitida se por um acaso a empresa exige máscara, ela não se sente bem e não quer usar máscara. E a segunda é que na condição de gestante, no ambiente de trabalho, ainda pode ficar sem ar. Então ela diz isso, está gestante, não está podendo usar máscara por esses sintomas. Qual é a solução? E esse gestante pode continuar trabalhando nesse ambiente de suspeita de Covid? Como é que fica hoje a situação das gestantes? Certo. Olha, a questão da gestante, ela foi afastada do ambiente de trabalho desde o ano passado, tá certo? Então, veio uma legislação nova que coloca a gestante para o trabalho do home office, se for compatível com o home office, porque, a bem da verdade, não são todas as funções que são compatíveis com o home office. De repente, você trabalha lá no escritório, numa função mais administrativa, burocrática, é perfeitamente possível você fazer em casa. Então, se colocou a gestante nessa condição, tá certo? Então, se ela tiver nessa condição, é assim que ela tem que ficar. Se, infelizmente, o trabalho dela foi incompatível com o home office, de repente é um trabalho de atendimento presencial ao público, não tem como ela levar o público para casa, obviamente, aí ela vai ter que ficar afastada e não vai estar trabalhando nessa modalidade. Sobre o uso de máscara, a máscara, ela por si só, ela é desconfortável, tá certo? Eu acho que se fosse confortável, todos usariam independente de pandemia, porque o ser humano gosta do conforto. Então, assim, a gente é sabido que a máscara é desconfortável, mas é um desconforto necessário que dá para se adaptar. Então, mesmo que você não se sinta confortável, mesmo que você não goste, tem sim que utilizar a máscara, salvo se tiver uma recomendação médica, porque existem algumas particularidades de pessoas que por motivos múltiplos não podem utilizar a máscara, tá certo? E aí tem que se valer de outras barreiras de proteção, a exemplo daquelas barreiras de acrílico, mas aí não é uma questão de querer da pessoa, mas sim uma recomendação médica. Aí se tiver uma recomendação médica nesse sentido devidamente prescrita, ela está liberada da utilização. Agora ela está grávida e a situação da grávida é o risco que ela corre de contaminar e afetar o bebê dela, né? Eu acho que mesmo ela sentindo essas sufoco, essas coisas que ela está nos falando aqui pelo WhatsApp, eu acho que é importante que ela use, até para se garantir não contrair nenhum tipo de doença. Não é só a Covid, né? Tem aí a gripe que está H3N3, N2. Excelente, né? observação. A máscara está protegendo a si, está protegendo a criança e protegendo as demais pessoas. Ainda continuando com você, o Elci Moraes, ele faz uma pergunta que vamos ver se a gente consegue entender junto. Ele diz o seguinte, que a empresa que trabalha, a diária trabalhada custa R$70, certo? Ele diz que domingo e feriados, a mesma só paga também R$70 e não dá folga nem paga 100%, se isso está certo.
Olha, senhor, era preciso entender melhor o teu vínculo, tá certo? Quando você diz assim que paga diária, passa a impressão que você era um trabalhador diarista, tá certo? O trabalhador diarista, ele não tem um vínculo de emprego. Então, imagine, Rômulo, que você contrata um empregado doméstico para fazer uma faxina num dia específico lá na sua residência. Existe ali uma relação de trabalho, há um trabalho sendo prestado, mas não existe aquilo que a gente chama de relação de emprego, que tem aquela necessidade de assinatura de carteira. Todavia, tem alguns empregadores que, tentando maquiar essa relação de trabalho, essa necessidade de assinatura de carteira, acaba colocando o funcionário para trabalhar vários dias na semana, até mesmo todos os dias na semana, sob o pretexto de estar pagando em diárias. Se esse for a situação, é uma situação irregular, sim. Ainda com você, o Magno, que está nos assistindo no Hernando Sátiro, pergunta ao doutor Diego as seguintes situações. Quando os filhos adoecem por Covid, virose ou outros, né, sintomas, o empregado ele pode faltar ao trabalho para cuidar dos filhos? Aí continua. Quantos dias o empregado está protegido na atual legislação? E se precisa sempre de atestado nesse caso concreto? Tá. Magno, o atestado é para atestar que você está doente, tá certo? Mas existe também o atestado de acompanhamento. Então, quando você tem filhos aí de até 6 anos, a legislação garante que você possa fazer o acompanhamento dele. Por motivo óbvio, né, Romulo? É natural que uma criança de 6 anos não tem condições nenhuma de ir sozinha ao hospital, ao médico, enfim. Então, ela precisa desse cuidado dos pais e aí ele pode sim se afastar. Agora, se for a Covid que o filho tenha, tá certo? E aí está no mesmo ambiente familiar, acaba que o pai se isola também porque teve aquele contato pelo aquele prazo mínimo de segurança. Agora, se for uma outra doença, aí o pai não pode ficar fora do trabalho para ficar cuidando, não. Tem apenas a autorização de ficar acompanhando aos médicos, tá certo? Doutor Paulo Maia, o Evaldo, ele diz o seguinte: a empresa que trabalha não quer pagar o vale alimentação, tá? Ele pergunta se pode, e se isso é legal, e se ele pode requerer esse vale alimentação judicialmente, trabalhando, ou se ele pode também pedir a rescisão indireta por esse motivo. Vai depender de qual categoria ele está enquadrado, Rômulo. Porque a obrigatoriedade do vale alimentação, por exemplo, aqui na Paraíba, ocorre para a categoria dos comerciários, de maneira mais conhecida, mais ampla. Há lá, na convenção coletiva, essa obrigatoriedade do pagamento do vale alimentação. Caso o empregador não o faça, para a rescisão indireta não há uma previsão legal para isso, nem tampouco uma avaliação jurisprudencial nesse aspecto. Mas ele pode, obviamente, postular judicialmente o não pagamento do vale alimentação, até porque é a obrigação do empregador pagar. Ainda continuando com você, Paulo, o Hamilton de Cabedelo, ele faz uma pergunta. Pergunta ao doutor Paulo: caso o trabalhador seja contaminado pela Covid-19, é obrigado ele registrar no CAT, né, que ele bota aqui, já que a doença é considerada ocupacional? Se é para registrar no CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho. Isso. Vai depender da situação no qual ele se contaminou, como acidente de trabalho. Se foi realmente na empresa que ele se contaminou, né, tem que se aferir todas essas circunstâncias. Porque a contração da Covid, ou seja, a contaminação com ela, não é por si só acidente de trabalho se ele não se contaminou dentro do ambiente laboral. É preciso que ele possa ter certificação disso. Tendo se contaminado dentro do ambiente de trabalho, comprovadamente que isso ocorreu, aí se emite a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e dependendo da necessidade de afastamento, do desenvolvimento de algum sintoma que desencadeou num agravamento e até num prejuízo, num dano permanente ou temporário da saúde do trabalhador, poderá ocorrer alguma indenização posterior. Mas tudo isso tem que verificar no momento zero, que foi onde se deu a contaminação, se fora ou se dentro do ambiente de trabalho, para que haja as derivações naturais. A Lorena, Paulo, me pede para perguntar a você o seguinte: mesmo o trabalhador trabalhando online no pico da pandemia, a empresa pode demiti-lo? A pessoa está teletrabalho, online. Ela, mesmo trabalhando online, ela pode ser demitida? É a que a Lorena pergunta. Não há nenhum impedimento ao empregador despedir o empregado que está trabalhando remotamente, que é, para os fins da lei trabalhista, prestação de serviço da mesma maneira.
A eventual falta de controle de jornada ou não também não isenta e também não protege o trabalhador da rescisão contratual. A não ser que tenha havido alguma situação de instabilidade provisória ou alguma situação avançada entre empregado e empregador quanto a uma eventual garantia de trabalho contratual, não há nenhum impedimento que o empregador despeça o empregado ou dê o aviso prévio, ele trabalhando remotamente. Nivaldo Tassiano, ele faz uma pergunta seguinte. Doutor Diego, os atestados de Covid, né? Ele fala, atestados, mas não tem Covid. Aí ele diz que de manhã a pessoa faz um teste, dá positivo. Quando é de noite, já negativo. Uns dá falso positivo, outro dá falso negativo. Ele diz muitas coisas nesse sentido. Mas ele fala como empregador. O que fazer se a grande maioria, 70% a 80% dos seus funcionários botarem atestado? Olha, de fato é uma situação preocupante, isso é bastante recorrente, esse debate, porque as equipes estão tendo grandes desfalques, né, Rômulo? Basta você pensar que nós temos companhias aéreas que estão desmarcando voos, porque estão lá os pilotos adoecendo, os comissários de bordo adoecendo, é uma mão de obra extremamente qualificada, específica, difícil de repor. Então, como é que fica a empresa, como é que fica o empregador nessa situação, tá? Então, o Nivaldo, para você, a primeira coisa que você tem que avaliar é a seguinte: eu não sei qual o tamanho da sua equipe, mas se for possível colocar esse pessoal que está com suspeita no trabalho de home office, dependendo de qual seja a natureza da sua atividade, você pode sim fazer isso. Porque, veja, Rômulo, a Covid por si só não impossibilita de trabalhar. Uma coisa é certa, a Covid impossibilita você circular, porque você pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Mas a gente sabe que alguns se contaminam e são assintomáticos ou não tem praticamente sintoma algum. Então, se o trabalho dele for compatível com home office, ele tem que ficar em casa apenas para evitar problemas de contaminação alheia, tá certo? Ele vai ficar lá para não ter a circulação do vírus, mas pode ficar trabalhando sim, Nivaldo. Então você pode colocar esse pessoal para trabalhar de casa, aqueles que forem possíveis, tá certo? E aquele também que apresentar um atestado falso, se for detectado que o atestado é falso, tomar as medidas de coação necessárias, tanto a demissão por justa causa, como também as criminais, porque isso é a falsificação de um documento e isso é uma coisa muito grave que precisa ser reprimida. Então, Paulo, a gente vai para o intervalo, mas muita gente já interagindo e uma pergunta aqui de um servidor municipal de 10 anos, que ele tem muitas dúvidas, mas a gente deixa para respondê-lo no próximo bloco. É muito importante, né? Já me seguiu no Instagram? Não? Me segue agora, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Agora vamos para uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua com a gente, porque voltamos já já. Mas ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. O segundo programa dessa edição do Tambaú de Verão vem com tudo. Olha só o que a gente preparou essa semana para vocês. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. O seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Lembrando que essa
semana é ao vivo, 12:30, aqui na telinha da sua TV Tambaú. É pra ninguém ficar parado. O nosso Tambaú de verão é nesse sábado, 12:30. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Onde tem cachaça, tem história. Matuta é questão de blend. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Soluções imobiliárias inovadoras. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Janta Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Estamos de volta e vamos de informação com os destaques do dia do Portal T5, com Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está em casa. A gente começa o Minuto T5 de hoje falando de vacinação. O público da campanha de imunização contra a Covid-19 em João Pessoa foi ampliado. A partir de hoje, crianças de 11 anos sem comorbidades e sem deficiência poderão receber a primeira dose do imunizante em 7 postos distribuídos pela cidade. Para efetivar a vacinação dos pequenos, os pais devem ter em mãos o CPF ou cartão do SUS, bem como o cartão de vacinação da criança. Estão disponíveis a primeira dose também para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência, além das primeiras doses para as pessoas a partir de 12 anos e segundas doses da Coronavac para quem tomou há 28 dias a primeira dose e a Pfizer há 60 dias. Pode tomar também a terceira dose a população com idade a partir de 18 anos, com 120 dias após a segunda dose, imunossuprimidos com 28 dias e trabalhadores da saúde também com 120 dias. O agendamento ou não varia aí de acordo com os grupos e os pontos de vacinação você confere lá no Portal T5. Rômulo, essa novidade aí, crianças a partir de 11 anos, né, pré-adolescentes ali sem comorbidades agora também vão poder ser vacinados aqui na Paraíba. E aí João Pessoa começa hoje esse grupo. E a novidade é que a Coronavac agora foi aprovada pela Anvisa para melhorar, né, o estoque vacinal. Vacine seu filho, cuide da família. Não é brincadeira, a gente tem que fazer a nossa parte. Não só cobrar dos governos municipais, estaduais e federal. Mas você, como cidadão, tem que fazer sua parte. Eu acredito na ciência, né, Lucas? Eu acho que a gente agora é a oportunidade de cuidar da família. Pois é, e agora com essa volta aí, principalmente das aulas presenciais, né? Então, importante ficar atento com as crianças. E aí, falando de educação, foram prorrogadas até a próxima segunda-feira as matrículas para alunos veteranos e novatos que irão estudar na rede estadual de ensino no ano letivo de 2022. O prazo encerraria ontem, nessa última sexta-feira. As inscrições podem ser feitas por meio do link matricula.see.pb.gov.br. É necessário que o cadastro escolar seja preenchido pelos pais ou responsáveis do estudante, que precisam anexar documentos pessoais e dados educacionais. Falando em documentação, a lista completa está lá no Portal T5. Essa informação aí, Rômulo, para quem é pai, vai matricular os alunos aí a partir de segunda-feira até segunda-feira. E vacinado, espero que você consiga vacinar seu filho para que ele tenha segurança, né, na convivência educacional. Obrigado, Lucas. Até a próxima semana. Até a próxima. Vocês já sabem, informações sobre o nosso estado, o país, o mundo inteiro. Portal T5, a informação no seu tempo. Já retornando e vamos ao último giro de ofertas de hoje. Desta vez trazendo as novidades da Mais Construtora e também da MRV Engenharia. Bia, o que você traz de novidade dessas duas grandes empresas? De 58 a 92 metros quadrados, ou seja, tem para todos os gostos, com área de lazer completa em Ponta de Campina. Mais detalhes sobre o NOA é com Jaqueline. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo.
lazer, conforto e tranquilidade. É o sinônimo do NOA. Vem conhecer esse projeto belíssimo aqui em Ponta de Campina. Apartamentos espetaculares, com metragens e tipologias diferentes para você e sua família escolher. Área gourmet, parque aquático para as crianças, piscina adulto e infantil, rooftop maravilhoso com um espaço wine para você contemplar esse lugar maravilhoso. Vem conhecer esse belíssimo projeto, procure seu corretor de imóvel ou vem aqui em nosso plantão. Investir em um MRV é a certeza de fazer um bom negócio, ainda mais aqui na Praia de Intermares. Carlos, bom dia. Bom dia, isso mesmo, pessoal. Aqui em Intermares a gente tem um MRV com vista para o mar, 2 quartos, suíte, varanda. É um MRV como você nunca viu. E você, investidor, quer garantir um retorno de investimento, ligue agora para a gente e tenha certeza que seu investimento vai rentabilizar ainda mais. Então não perde tempo, ano novo, AP novo, aqui com a MRV Engenharia. Pois é, não perde tempo mesmo. Liga agora e garante as oportunidades que as construtoras, Mais e MRV estão lhe disponibilizando. A gente vai continuar aqui fazendo nossa parte, nossas informações sobre as relações trabalhistas com a chegada da cepa Ômicron. Pode continuar participando, 99854-2857. Muita pergunta, é o último bloco, vamos ver se a gente consegue tentar responder grande número de perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, ele diz que trabalha na prefeitura e está desde outubro recebendo o auxílio doença. Todos os vinculados à minha secretaria, que é de educação, recebem 14º e o rateio do Fundeb. Não me pagaram sobre a justificativa que em dezembro de 2021 não estava trabalhando. Sou efetivo há 10 anos, mas pagaram os comissionados. Isto está correto, Paulo? Bem, tem duas situações aí nessa pergunta, Rômulo. A primeira é que, se ele é regido por uma lei própria, pelo Estatuto do Servidor Público, as regras do INSS no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho não se aplicam. Porque nós sabemos que no direito de trabalho, quando o contrato está suspenso, aquele tempo de serviço não se conta para férias, para 13º, nem para eventual promoção, porque o contrato fica suspenso. Porém, no serviço público regido por uma lei própria, é essa lei de regência que vai disciplinar como se processará eventual afastamento do servidor. Já no que diz respeito ao pagamento do rateio do Fundeb, é importante que você saiba se faz parte do quadro do magistério ou se está na rede de apoio técnico, administrativo ou operacional da rede básica de ensino. Não é somente o fato de ser servidor da Secretaria de Educação. É preciso estar lotado numa das unidades da rede básica de ensino para ter direito ao rateio do Fundeb. A Anne, ela faz uma pergunta que eu acho que a gente no começo do programa já respondeu, doutor Diego, que quanto tempo ela tem para entregar o atestado médico. Ela já foi respondido, mas ela quer saber o seguinte, ela passou um determinado período e precisa renovar isso. Então, é o mesmo período da renovação, o tempo que faz de um e o tempo de outro, e quanto tempo depois ela pode ficar recebendo pela empresa ou pelo INSS. Anne, não sei se você nos acompanhou, mas o atestado médico não existe um disciplinamento de quanto tempo você precisa para entregar, tá certo? Tem que olhar a convenção da categoria. Se não tiver nada disciplinado, você olha o regimento da empresa. Se o regimento da empresa também não tiver disciplinado, aí de um modo geral se admite ali até 48 horas, 7 se for para Covid. Pela sua pergunta, eu presumo que você deve estar renovando o auxílio doença, tá? O auxílio doença não tem um prazo mínimo necessário de renovação, porque isso vai de acordo com caso a caso. Romulo. Existem doenças e doenças, incapacidades e incapacidades, e não tem como medir todo mundo pela mesma régua. Os 15 primeiros dias, conforme o Paulo aqui já explicou, é responsabilidade da empresa, mas se você precisar de um afastamento superior a isso, imagine que você recebeu um atestado de 30 dias, você vai receber 15 dias pela empresa, depois vai para o INSS. Se sua incapacidade permanecer, você vai se passar por uma nova perícia no INSS e vai prorrogar aquele seu afastamento até que o órgão previdenciário entenda que você está apto a voltar a trabalhar.
Paulo, a pergunta da Silvana, ela queria saber de você sobre a licença remunerada para gestante. Que se essa pandemia mudou alguma coisa ou continua a mesma regra do trabalho e você explicasse a ela como funciona. Olha, Silvana, não há uma licença remunerada do trabalho em razão da empregada, a gestante, da empregada ter engravidado durante a Covid. Há a garantia do afastamento, mas que o empregador tem o direito de ajustar o contrato de trabalho da empregada para o trabalho remoto. E a CLT já dizia, independente dessa legislação própria da Covid, que no caso da empregada gestante não poder desenvolver suas funções no cargo originariamente contratado, ela poderia ser deslocada para outra função, retornando após o parto, né? Então, fazendo a leitura sistêmica dessa disciplina com a do afastamento da empregada pela Covid, a empresa pode delegar-lhe funções que permitam a execução do trabalho remoto, porque não houve a conversão do afastamento da empregada grávida, isso no meu entender, em uma licença remunerada. Apenas o afastamento para não trabalhar presencialmente e não haver a contaminação dentro do ambiente de trabalho. Mas isso não quer dizer que ela não vai ficar trabalhando. A empresa pode fazer os ajustes para ela trabalhar remotamente, caso isso seja possível. O trabalhador, doutor Diego, diz o seguinte, que começou a trabalhar e depois foi afastado por causa da Covid, os funcionários, a empresa resolveu botar todo mundo afastado. Mas não assinou, conta disso, a carteira de trabalho dele. E ele continua trabalhando remotamente. Se isso está correto, se não está, e se a pandemia protege o trabalhador por conta disso. Rômulo, a obrigatoriedade da assinatura da carteira, ou seja, a regularização daquele trabalho, isso independe de pandemia, tá certo? Então, se o trabalho é fisicamente, é presencial dentro da empresa, ou se é remoto dentro da sua casa ou de qualquer outro local, é um trabalho da mesma forma, precisa sim dessa regularização da carteira, isso independente de pandemia. Então, isso não está correto, não. Paulo, o pessoal que é autônomo, tá muita gente aqui perguntando o seguinte, que é autônomo, mas trabalha, na verdade, vinculado com parceria nas imobiliárias e pegou Covid. Se eles têm algum direito como autônomo, o que é que você recomenda? Qual a orientação que você dá para os corretores que são autônomos e que pegaram a Covid e por conta disso não estão sem trabalhar e sem faturar? É uma situação bem peculiar. Como você muito bem falou, sendo autônomo propriamente dito, caso você tenha se contaminado de forma negligenciada no ambiente de trabalho, a pessoa com quem você fez a parceria não proporcionou que o seu local de trabalho tivesse algumas precauções como máscara, aquele vidro de acrílico para atendimento ao público, aí é possível que você possa, dependendo do desencadeamento da doença no seu organismo, caso tenha sido assintomático, caso não tenha gerado nenhum problema grave de saúde, que você tenha se prejudicado em relação à sua mantença, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, caso tenha ocorrido algo dessa natureza, isso aí fica na relação civil, não trabalhista, de eventual dano causado pela contaminação em razão da negligência do ambiente de trabalho que lhe foi oferecido pelo tomador de serviço, não pelo empregador. Caso contrário, não há nenhuma consequência concreta quanto a isso. Se você não teve sintomas e nem o agravamento do seu quadro de saúde que lhe prejudicou financeiramente em razão ao seu trabalho. A Joyce, doutor Diego, já estamos no final, bem rapidinho, ela disse que na fábrica onde ela trabalha está um surto e ela está com aquele contrato de experiência, né? Que, se eu não me engano, é 90 dias. E ela está afastada por 8 dias. Ela pergunta que ela está com medo de voltar. Qual é a situação dela como contratada por experiência? Tem o mesmo regime? Ela pode pedir rescisão indireta? Rapidinho para a gente encerrar. Sim, ela infelizmente é um dever, tá certo? Você está prestando serviço, mesmo nesse período de pandemia, o contrato dela tem praticamente os mesmos direitos do outro. Então, Joyce, se terminar esse período de afastamento e você for chamada para voltar na empresa, você tem que voltar sim, sob pena de uma vez não voltando, o empregador entender que aquilo foi um abandono e fazer a rescisão por justa causa.
Paulo, muito obrigado, foi maravilhoso, muitas perguntas, vou encaminhar para os WhatsApp de vocês com o telefone dos telespectadores para vocês responderem com suas considerações finais. Rômulo, Diego, é sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês reunidos para informar o público sobre assuntos de interesse da coletividade, sobretudo nessa parte que é tão delicada, que é das relações trabalhistas de emprego, no qual sempre há divergências, controvérsias, e nós estamos aqui sempre para poder amenizar, eventualmente falar o direito, mas poder contemporizar e possibilitar que haja harmonia. Então, parabéns a você pela iniciativa, a Diego também. Obrigado, estamos aqui juntos e tenham todos um bom fim de semana. Obrigado, doutor Diego. Estouramos o tempo. Muito obrigado a você. No próximo programa, a gente está de volta e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.